O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do caminho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós devereis praticar isto, sem contudo deixar aquilo. Guias cegos. Vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos padres aqui presentes, queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia a você que nos acompanha pela TV, pela Rede Século XXI. Com muita alegria, nós iniciamos o nosso dia na presença de Deus. Amados, não devemos ter medo do Senhor. Assim como dizia o comentário inicial da Eucaristia de hoje, não podemos ter medo de Deus. E ai daquele que usa da religião para levar o medo e o pânico a todos os corações. A religião verdadeira é aquela que serve como ponte que nos leva ao coração de Deus, ao coração de Jesus. Por isso, já dizia também o Papa Francisco recentemente, ai daqueles que espalham através da fé, através da religião, o medo, o pânico, o pavor. Não é esta, nós temos certeza, a vontade de Deus. Desde o início da igreja, desde o início das primeiras comunidades cristãs, espalhou-se e foi difundida a ideia, ou melhor, aquilo que está no catecismo da Igreja Católica, a doutrina da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Após a ascensão, após Cristo ter cumprido o seu papel, a sua missão neste mundo, o Senhor sobe glorioso. Mas a igreja espera ansiosamente o seu retorno. A igreja espera ansiosamente a sua segunda vinda, aonde o Senhor ele vai julgar todo mundo no juízo final. É a escatologia. É o fim de todas as coisas e o início de uma vida plena no reino dos céus, que Jesus tanto pregou, com palavras, com gestos e com atitudes. É disso que nos fala, queridos irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje da carta de Paulo à comunidade de Tessalônica. Paulo escreve à comunidade falando justamente sobre isso, sobre a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E quem ouvia esta pregação, num primeiro momento, preenchia o seu coração de medo e temor. O Senhor está voltando, o Senhor está chegando, e agora, o que será de nós? Por isso,
Paulo lança uma palavra de fé, de tranquilidade, de esperança à comunidade, dizendo: não fiquemos transtornados por causa da parousia. Não entremos em pânico, porque o Senhor de fato está voltando. Esta é uma mensagem que já é difundida há mais de 2000 anos. Mas quando nós olhamos, queridos irmãos e irmãs, aquilo que está acontecendo à nossa volta, quando nós olhamos, de certa forma, aquilo que está acontecendo na natureza, quando nós olhamos, de certa forma, a conduta do próprio homem, que mata, que oprime, que destrói a criação e a obra de Deus, quando nós olhamos para a maldade que existe no coração do homem, nós podemos compreender, sim, a verdade, que esta volta está cada vez mais próxima. Eu ouso dizer, estamos colocados diante de sinais preeminentes de que o fim verdadeiramente está próximo. A revolta da natureza, terremotos, tsunamis, inundações, pragas, gafanhotos, coronavírus, tudo isso nos faz compreender e ficar atentos, porque o Senhor, Ele está voltando. Não apenas no tempo da quaresma ou do advento, a igreja nos chama à vigilância, mas em todo ano litúrgico, a palavra de Deus sempre nos faz este convite, que estejamos atentos, vigilantes, porque não sabemos o dia nem a hora em que o Senhor, Ele vai voltar. Por isso Paulo diz à comunidade: ficai firmes, conservai firmemente as tradições que vos ensinamos. Nós estamos bem guiados, o Senhor nos dá a sua palavra, o Senhor nos chama ao amor, o Senhor nos chama à misericórdia. E aquele que estiver presente diante da vontade de Deus, diante da vontade do Senhor, este com certeza não será pego de surpresa. Portanto, vigiai e orai. Não sabemos o dia nem a hora, assim como Jesus nos fala no Evangelho de Mateus, a parábola das 10 virgens, é preciso que estejamos com as nossas lâmpadas cheias de óleo, porque o noivo ele pode vir a qualquer momento, a qualquer instante, e aquele que estiver dormindo ou cochilando, este pode perder a passagem de Deus. O Senhor, Ele vai passar à nossa frente. O Senhor, Ele vai nos chamar definitivamente. Não apenas no julgamento particular, mas no juízo final também. Que nos preparemos com muita calma, com muita paciência para este encontro com o Senhor. Que nos preparemos através de tudo aquilo que Jesus nos falou, de tudo aquilo que o Senhor fala diariamente através da Eucaristia, da escuta da palavra. É preciso estarmos atentos, queridos irmãos e irmãs. O Pai e o Filho nos amaram. O Senhor Jesus já nos proporcionou, diz o apóstolo, a consolação e a esperança. Por isso, animem os vossos corações. Ânimo, coragem, fé. Mas que tenhamos a certeza de que o Senhor está voltando. A sua segunda vinda é sinal da parousia que se realizará no meio de todos nós. Em sintonia com isso, já cantava o salmista, o Salmo 95 nos fala: o Senhor vem julgar a terra inteira. Todos nós, ninguém será esquecido. Será que o Senhor vai ver aquilo que eu fiz de bom? Eu acredito que sim. Será que o Senhor já viu aquilo que eu fiz de mal? Eu também acredito. Por isso somos colocados hoje diante de um tempo de arrependimento. Somos colocados hoje diante de um tempo de conversão, de mudança de vida. Pois assim cantava o salmista, o Senhor, Ele vem julgar a nossa terra. Governará o mundo com justiça e todos os povos julgará com lealdade. Este é o nosso Deus, justo e santo, e quer que sejamos assim também. No Evangelho de hoje, queridos irmãos e irmãs, segundo Mateus, capítulo 23, versículos de 23 a 26, somos colocados diante de um discurso duro de Jesus. Na verdade,
Todo o capítulo 23 de São Mateus é uma dura crítica que Jesus faz aos fariseus e aos mestres da lei, pelo seu estilo de vida, pela forma como viviam e como difundiam a religião. O evangelho de hoje também é um alerta para que não nos tornemos hipócritas. Jesus não fala apenas aos mestres da lei e aos fariseus no seu tempo. A palavra de Deus deve ser atualizada hoje, diante do nosso coração, diante da nossa vida. A mensagem de Jesus é para todos nós: não sejamos hipócritas. Que o Senhor nos liberte de toda a falsidade, que o Senhor nos liberte de todo o teatro, de toda mentira. A palavra hipócrita não é uma palavra nova. Ela era muito usada na Grécia Antiga, vem do grego hipócrites. E na Grécia Antiga, ela era designada e muito usada diante daqueles que trabalhavam com o teatro, ou seja, diante daqueles que atuavam. Os hipócritas eram os atores que atuavam, que fingiam de forma teatral, que davam um certo espetáculo. E Jesus resgata esta palavra, muito usada na Grécia Antiga, para fazer referência e alusão aos fariseus e aos mestres da lei. A palavra hipócrita, queridos irmãos e irmãs, ela aparece pelo menos 20 vezes nos evangelhos. Somente no evangelho de Mateus, este que nós rezamos hoje, ela aparece no mínimo 15 vezes. Uma vez no evangelho segundo São Marcos e mais 4 vezes no evangelho de São Lucas. Por isso, o capítulo 23 de Mateus é justamente o centro da crítica que Jesus faz aos fariseus e aos mestres da lei. Quais são as características de alguém que é hipócrita? A mentira, a falsidade, a dissimulação. Muitas vezes a pessoa procura passar uma mensagem e uma imagem daquilo que ela não vive, daquilo que ela não é. Muitas vezes ela cobra ao seu semelhante aquilo que ela nem sequer sabe que existe. Não sejamos assim, queridos irmãos e irmãs. Por isso Jesus, a partir do versículo 13 desse capítulo 23, começa a profetizar em tom ameaçador. Resgata a profecia dos ais lá do Antigo Testamento, dizendo: ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei. Quais são os ensinamentos mais importantes da lei? Jesus diz: a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Esquecemos disso, para que fiquemos simplesmente cobrando as pessoas. Você não está vivendo aquilo que Jesus pediu. Você não está vivendo aquilo que Deus fala. E nos esquecemos que o Senhor é justiça, é verdade. E a primeira leitura e o Salmo nos falam sobre isso. Mas o Senhor também é misericórdia. E até dentro da lei é preciso encontrarmos isso. A misericórdia de Deus. A fidelidade a Ele que não pode ser perdida. E Jesus diz: vós deveríeis praticar isso, porque esses são os princípios da vida em Deus. Guias cegos, vocês são cegos, filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. E tem gente que é assim, não é? Que leva em consideração uma coisinha tão pequena, mas a coisa grande que a gente fala: Nossa Senhora, a pessoa não considera. E os fariseus hipócritas agiam desta forma: vós engolis o mosquito. Aliás, filtrais o mosquito, mas engolis o camelo, que é muito maior. Ai de vós, continua Jesus falando, mestres da lei, fariseus, hipócritas, limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e de cobiça, diz o Senhor. Por dentro, Jesus exorta, no capítulo 23, versículo 27, ai de vós, hipócritas, vós que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora parecem formosos, belos, mas interiormente
estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Jesus critica assim os fariseus porque se importavam simplesmente com a aparência externa, queriam destaque, queriam participar de tudo e serem reconhecidos. Andavam nas praças e queriam o olhar do povo, os lugares de destaques no culto e diante das festas. Hipócritas, porque querem simplesmente aparecer. Mas o seu coração estava longe de Deus, os seus corações estavam distantes do Senhor. Jesus critica isso, a vida de aparências proposta pelos fariseus. No texto de hoje, queridos irmãos e irmãs, somos colocados diante de um Cristo profeta, um Cristo que fala forte, um Cristo que denuncia, que invoca a profecia do Antigo Testamento, os grandes como Jeremias, como Isaías, um Cristo que lembra muito João Batista, fala sem medo, fala a verdade, doa a quem doer. No dia do julgamento, tudo isso não será esquecido. Aí nós nos lembramos daquilo que nós ouvimos no domingo. Tudo aquilo que ligares na terra será ligado no céu. O que é que nós temos ligado? Nenhum copo com água dado a um dos pequeninos de Deus será esquecido. Tudo aquilo que nós construímos aqui será construído também no céu. Tudo aquilo que nós destruirmos aqui, que nós desligarmos neste chão, nesta vida, será desligado diante do reino do céu. Por isso, trabalhe para Deus, trabalhe para a sua salvação. E não simplesmente para agradar as pessoas. Não permita que as pessoas mudem a sua essência. Não permita que o sofrimento te traga amargura, que o sofrimento te traga infidelidade. Não permita que arranque de dentro do seu coração a bondade, o amor, a misericórdia. Tudo aquilo que ligares na terra será ligado no céu. Amados, o que fazemos em vida ecoa por toda a eternidade. Que o Espírito Santo nos ajude nesta caminhada de fé. Fechemos os nossos olhos por um instante. Peçamos, sintamos a presença de Deus em nossa vida, em nosso coração, em nossa respiração. Vem, Senhor Jesus. Dai-nos a força do Teu Espírito Santo, para que esperemos a realização do Seu projeto de salvação, sem pânico, sem medo, mas com fé e com muita confiança. Retira da nossa vida, Senhor, toda a hipocrisia, toda a mentira. Faça de nós cada vez mais filhos fiéis, filhos amados por Ti. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.